Como falamos, queridos, há alguns instantes, somos gratos a Deus pela família que Ele nos deu, em especial pelos pais ou pelas pessoas responsáveis em nossa formação e por essa data que é única em nosso calendário, que é o Dia das Mães, onde um governo secularizado tenta tirar, mas isso é uma celebração eterna, a qual, enquanto vida nós tivermos e existirmos como igreja, iremos celebrar a Deus pela vida de vocês, mães, que ocupam esta função tão única. E eu tenho certeza que aquelas que estão com seus filhos na primeira ou segunda infância vivem com toda a intensidade as grandes emoções deste momento. Ou aquelas que já passaram também enfrentam grandes emoções em outras demandas. Contudo, têm em suas memórias bons instantes de diversão. As crianças, como nós vimos em alguns instantes, elas têm uma percepção, ainda que infantil, do que é a maternidade, mas em tantos momentos uma percepção clara. Nos Estados Unidos é muito comum eles prepararem nas escolas cartões ou livretinhos com perguntas onde as crianças, na primeira e segunda infância, descrevem o que são as suas mães, quer de modo escrito, quer através de desenhos. Alguns deles são muito peculiares, eu separei apenas 3 porque não temos tanto tempo, mas como este, essa é a minha mãe e isso é o que ela faz todos os dias, ela lava louça, não é? Não, ela assiste, Ellen, isso, obrigado, não estou enxergando daqui. Quando nós vamos mais adiante, como a sua mãe parece todas as manhãs, e ali ele fez o desenho da mãe, como ela parece quando ela vai sair. E uma figura muito comum de como eles veem as mamães quando acordam e quando elas estão prontas, por exemplo, para virem à igreja, como vocês estão aqui. E uma próxima, muito reveladora, esse é o desenho que ele fez da sua mãe, no momento de profunda intimidade. Eu confesso que eu abri no Google Fotos procurando alguns desenhos de Nicole, ela que faz desenhos mais detalhados da família, Pamela também faz, mas hoje a nossa maior desenhista é Nicole. Não achei, acho que para a nossa alegria, minha insônia. Mas irmãos, a despeito dessas imagens tão divertidas, de como os nossos filhos nos veem, obrigado Andressa, é importante olharmos para a palavra de Deus e percebermos como ela vê os pais. Não apenas as mães, sendo este um dia muito importante, mas como a palavra de Deus vê os pais ou aqueles responsáveis pela formação das crianças e dos filhos. Eu gostaria de olhar com atenção um texto que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 12, e nós analisaremos acerca da importância dos pais na formação do caráter dos seus filhos. Por isso falaremos sobre ensinando através do caráter. Diz a palavra de Deus: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Para que não temas ao Senhor teu Deus e guardes, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ter a nossa família guiada, norteada por tua palavra. E neste mês em que celebramos ao Senhor, suplicamos ao Senhor sobre a nossa casa, nós queremos continuamente sermos instruídos à luz da tua palavra. Por isso, fala conosco, ó Deus, acerca da importância dos pais na formação do caráter dos seus filhos, e que nós saiamos neste dia do Senhor convictos da tua vontade nesse aspecto. É o que te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, como conhecemos muito bem o contexto da história de Israel, depois de grande libertação, depois de muita murmuração no deserto, por 40 anos esse povo peregrina, e toda aquela geração que saiu do Egito, agora morreu no deserto. Com exceção de Josué e Calebe, que foram os únicos espias que creram na promessa do Senhor, toda uma geração perecera. É importante então, nós nos lembrarmos que aqueles que estavam prestes a atravessar o Jordão e tomar posse da terra, era uma geração nova, de pais com no máximo 40 anos de idade, e com uma quantidade absurda de crianças. Quando eles estão aqui no livro de Deuteronômio, que significa em hebraico a repetição da lei, onde a lei está sendo repetida para o povo, o Senhor está relembrando tudo aquilo que havia dito a Moisés lá no Monte Sinai, registrado no livro de Êxodo. Agora, 39 anos depois da lei ser dada, o Senhor relembra cada um destes aspectos e princípios, para que aquela nova geração, para que aquelas novas famílias que estão prestes a entrar na terra, pudessem viver de um modo que glorifica a Deus e cumprir o seu papel. É importante entendermos que neste contexto, os pais recebem uma tarefa primária, de que eles deveriam não apenas ouvir, mas acima de tudo, instruir os seus filhos, investir na formação do caráter dos seus filhos, para que eles tivessem genuína prosperidade, para que eles tivessem autêntica riqueza. Eles deveriam observar cada uma dessas palavras, e é nesse texto riquíssimo que eu gostaria de extrair alguns princípios acerca do genuíno crescimento da família, ou o autêntico crescimento da família, demonstrando o projeto de Deus para que isso aconteça. E quando o Senhor está falando com Moisés, dando o resumo da lei,
ele demonstra que para que a família pudesse crescer devidamente, se fazia necessária a modelagem através de um caráter norteado pelo amor. Se fazia necessário a modelagem através de um caráter conduzido pelo amor. Parece genérico porque amor é algo que não falta no coração de qualquer pai ou de qualquer mãe. Por mais depravado ou perverso que seja, o comum é que pelo menos os filhos daquela pessoa sejam profundamente amados. Contudo, quando nós olhamos para o texto, que o Senhor chama Israel, e está chamando aqueles pais, o amor não era um amor genérico direcionado aos filhos e aos familiares, mas é um amor ao próprio Deus. Quando a partir do versículo 4 o Senhor diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui está o mandamento central. Todo o livro, ou toda a renovação da aliança presente no livro de Deuteronômio, pode ser resumido neste único princípio: amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele povo que vira com seus próprios olhos os grandes feitos do Senhor, os livramentos, a provisão, o maná caindo do céu, a nuvem conduzindo, estava prestes a contemplar a destruição de exércitos inimigos numerosos, poderosos. Estavam prestes a herdar algo glorioso do Senhor, uma terra. Mas eles deveriam se lembrar de cada um dos princípios, de cada um dos preceitos. O Senhor dera a essa nação leis morais, que deveria conduzir a ética, as escolhas de cada um. Leis cerimoniais que conduziam à adoração, a maneira através da qual eles adoravam a Deus. E leis civis que conduziam a própria nação. Essa obediência não poderia e não deveria ser manifesta como um fruto de obrigação. Muito pelo contrário, deveria ser uma obediência voluntária que flui do amor. Quem ama, obedece. É este o princípio que Deus está deixando claro ao seu povo, aos seus filhos, aqueles com os quais Ele fez uma aliança pactual e se tornara seu povo. Ele deveria ser o único Deus adorado. Todas as divindades, quer do Egito ou das nações vizinhas, deveriam ser abandonadas, e agora Israel deveria concentrar o seu culto a único Deus através de uma obediência que flui de um amor profundo. Tudo que eles deveriam fazer, as escolhas, as restrições, era ou deveria ser norteada por uma profunda gratidão pela grande libertação e agora a devoção que eles tinham ao Senhor. Deus já havia ensinado a estes homens, a esta geração que nasceram num contexto difícil. Lembrem-se, eles nunca tiveram fartura. Esses que estavam prestes a entrar nunca souberam o que era viver em uma terra de regalias. Eles nasceram no deserto. Eles nasceram na dificuldade. Eles viveram a vida inteira com o necessário, com o essencial. E agora que a vida deles estava prestes a dar uma virada, agora que eles estavam prestes a ter sucesso circunstancial e financeiro, eles deveriam se lembrar: continuem obedecendo. Não apenas na escassez e dificuldade, na limitação, mas agora na fartura. E obedeçam motivados pela gratidão, pelo amor que vocês têm a este Deus. Há quem diga equivocadamente que no Antigo Testamento a salvação era pela obediência, era pelas obras da lei, o que nunca foi. A salvação sempre foi uma expressão do amor benevolente de Deus. E a obediência à lei deveria sim ser uma resposta a essa salvação graciosa. Mas isso tinha implicações que vão para além da própria relação daqueles pais, daqueles adultos. Eles tinham filhos, e tinham muitos filhos.
A média em Israel, esta época, era de, no mínimo, 5, 6 filhos por família. Então, nós estamos numa outra época, numa outra realidade. Existiam muitos que estavam num convívio contínuo, não existiam escolas em tempo integral. A educação não era terceirizada. Segundo os historiadores, até os 15, 16 anos, as crianças ficavam majoritariamente com a mãe, realizando tarefas domésticas, mas também algum trabalho, como a plantação, o cuidado de rebanhos domésticos. Eles estavam ali, ajudando, trabalhando, sendo educados e aprendendo. E se existia algo que eles faziam, era observar o comportamento de sua mãe. Muito mais do que hoje, onde o nosso convívio se restringe tantas vezes a 2, 3 horas ao dia. Eles conviviam continuamente, e esse era um aspecto importante, mas acima de tudo desafiador, porque esta geração, ela tinha que modelar através do seu próprio caráter e atitudes o que é amar a Deus, o que era uma vida pautada sobre os princípios da palavra de Deus, o que era ser um adorador do Deus de Israel e como viver esta ética, porque é exatamente isso que o Senhor está dizendo: olha, amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras, no verso 2, ele já tinha dito: eu ordeno tu e teu filho e o filho de teu filho. Era para se perpetuar nas gerações, mas eles precisavam ter algo que está em profunda crise nos nossos dias, que se chama coerência. Eles precisavam, antes de instruir os seus próprios filhos, ter autoridade. A paternidade, a maternidade, a criação e a educação que Deus entrega aos pais para dar aos filhos, além de ter o princípio da autoridade que vimos na semana passada, de cada um ocupar os seus pés, se faz necessário também os próprios genitores ou responsáveis pela educação ter autoridade de vida, exemplificar através dos seus atos o que de fato significa ou significava amar a Deus. Enquanto eles estavam solteiros sem filhos, eles poderiam viver aparentemente como quisessem, porque as suas escolhas não trariam tantas implicações sobre a vida de outras pessoas. Mas a partir do momento que eles escolheram formar uma família e ter filhos, as suas atitudes passavam a ter um impacto enorme na vida daqueles que estavam ao seu redor, no seu convívio. Como bem diz Paul Stevens: então, filho é um ser que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, e de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. De fato, era uma tarefa de abnegação, porque formar uma outra geração se fazia necessário ter caráter que expressava a glória do Deus de Israel. Para nós não é diferente, irmãos. Nós não somos educadores apenas numa perspectiva de ensinar a cognição dos nossos filhos, o que é certo e o que é errado. Não somos educadores na perspectiva de oferecer uma escola de qualidade ou os melhores cursos, a melhor formação. Somos educadores primariamente quando modelamos caráter. Quando modelamos integridade, quando modelamos fé. Este é um papel imprescindível que tem sido abandonado cada vez mais, e por isso que muitos pais, ao olharem para os seus filhos, quando se perdem nos piores caminhos, colocam as mãos na cabeça e se perguntam: onde foi que eu errei? Eu acho que uma outra pergunta que deveria ser feita é: de fato, eu investi tempo,
permitindo que o meu filho percebesse o que é um caráter, não apenas de um homem honesto, não apenas de uma mulher trabalhadora, mas de pessoas que buscam amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Essa era a tarefa primária. Isso requer renúncia, como o próprio escritor José Saramago disse na mesma direção. Então, filho é um ser que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos e de como mudar os nossos. E aqui eu estou repetindo a citação, na verdade eu coloquei uma citação de modo equivocado. Enfim, mudarmos os nossos piores defeitos, e essa citação é do Saramago e não do Paul Stevens, para que possamos dar exemplo. Mas a pergunta que eu me faço, irmãos, é: quanta coerência há no exercício da nossa paternidade? Os nossos filhos estão nos observando o tempo inteiro, e não existe algo mais danoso na formação do caráter de alguém do que quando uma criança percebe que aquilo que nós falamos vai em uma direção oposta daquilo que nós fazemos. As crianças veem, as crianças replicam. E o que é que elas têm replicado do nosso comportamento? Além de modelar o amor a Deus através do próprio comportamento e da própria ética, a nação de Israel, como pais, eles deveriam dar contínua instrução e proclamação na ética da ética da aliança. A formação e o crescimento da família demandava contínua instrução, ensino do código de ética da aliança que o Senhor fizera com o seu povo. A partir do verso 6, o Senhor diz a Moisés: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que estava presente como uma expressão de amor deveria estar continuamente no coração. Não era uma verdade apenas cognitiva, era uma verdade visceral, era uma verdade que trazia paixão, que trazia entusiasmo para a vida daqueles pais. E sendo uma verdade cognitiva e visceral, os pais deveriam continuamente instruir os seus filhos, porque esses filhos, mesmo sendo filhos da aliança, mesmo estando sob o pacto, sendo circuncidados ao 8º dia, eles eram pecadores, inclinados ao mal, entregues à estultícia. Eles precisavam ter as suas próprias experiências com Deus. Então, além de perceberem a devoção e paixão dos pais, eles deveriam continuamente ouvir o código de ética que o Senhor entregara a Moisés. Nos lembremos, eles não tinham Bíblias escritas em papéis, onde carregavam de um lado para o outro. A memorização era uma prática contínua em Israel. Alguns estudiosos dizem que um menino, aos 13 anos, quando passava pelo bar mitzvah, ele já havia decorado os 256 mandamentos presentes na lei. Entre todos os mandamentos, quer morais, desdobramentos de mandamentos morais e mandamentos que tinham a ver com a vida civil, mas que tinham aspecto moral. Com 13 anos, esses meninos já haviam memorizado. Eu me pergunto quantos de nós poderia dizer aqui, de cor, sem errar a ordem, os 10 mandamentos. Você se arriscaria, meu irmão? Observem que o amor a Deus sobre todas as coisas atingia a cognição, mas atingia o coração e a paixão.
Eles memorizavam e eles ensinavam para os filhos. Muitos conseguiam memorizar as 365 proibições, 256 mandamentos, 365 proibições. E para memorizar tanta coisa assim, irmãos, haja repetição. Concordam? Isso era um ato contínuo. O Senhor já havia mencionado isso em Deuteronômio 4, no versículo 9, e agora Ele repete. Deveria ser colocado como frontais na testa. Os comentaristas discutem se isso era literal ou se isso era simbólico. A verdade é que o frontal ou filactério veio a ser usado posteriormente como pequenas caixas que continham pergaminhos. Então esses israelitas criaram pequenas caixas, pequenos pergaminhos onde eles anotavam textos bíblicos para lerem num caminho, lerem em casa. Onde eles estavam, eles liam os manuscritos, liam a lei, liam as instruções do Senhor e memorizavam. Eles queriam ter a mente repleta da palavra de Deus e replicarem isso na mente dos seus filhos. Isso era essencial e a tarefa mais sublime. E também nos umbrais, que os judeus tomaram isso como uma tarefa literal, criando o mezuzot, que se tornou também uma pequena caixa, contendo também um pergaminho. Eles eram entregues em todo o tempo à memorização, ao ensino e à instrução nas Sagradas Escrituras. Nós, de tradição reformada, irmãos, recebemos uma herança gloriosa e temos a Confissão de Fé de Westminster, glorioso documento da igreja. Temos o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, que muitos dos nossos pais, puritanos ou outras gerações de reformados ensinavam aos seus filhos, continuamente, diariamente, ensinando a palavra do Senhor, a lei do Senhor e princípios bíblicos e teológicos que revelam as verdades de Deus. E hoje nós estamos tão preocupados neste mundo competitivo, capitalista, a que os nossos filhos tenham uma melhor formação acadêmica, e por isso ficam 8, 10, 12, 13 horas na escola, e nós fazemos das tripas coração para pagarmos o melhor estudo. Afinal de contas, eu quero que ele seja a maior referência, ou no direito, ou na medicina, ou em qualquer outra área. Mas precisamos nos lembrar, mães, pais, a tarefa primária e principal que Deus nos deu, além de exemplificar, é continuamente proclamar, instruir, demonstrar o que diz a palavra de Deus para os nossos filhos. Se eles ficarem apenas com o que eles recebem aqui na igreja, domingo após domingo, por mais excelente que seja a nossa escola bíblica dominical, eu lhe digo, pai e mãe, não será suficiente. Não adianta lamentarmos depois e dizer, mas eu criei o meu filho na igreja. Mas a instrução que Deus deu para a criação, formação do caráter e instrução da lei não foi para a igreja, foi para os pais, para os genitores. É nossa tarefa. A igreja, ela complementa aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Amém? Por isso o Senhor está dizendo, olha, faça continuamente. Em outros momentos, o Senhor demonstra que a criança que não era instruída, mas entregue a si mesma, ela cairia em perdição. Essa instrução dada aos filhos era através da demonstração do princípio, da ética, mas também através da correção. E uma série de textos em Provérbios, o Senhor demonstra como o povo deveria instruir. O sábio Salomão, ele diz em Provérbios 13, no verso 24, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Em Provérbios 22, 15, ele ainda diz, a estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Provérbios 29, 15, a vara e a repreensão dão sabedoria,
mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Uma época tão permissiva de relativismo moral, onde esse relativismo entra nas escolas, nas universidades, e os nossos filhos são ensinados a denunciar qualquer ato de correção. E é importante mencionarmos, nós somos terminantemente contra ao abuso, à agressão infantil, a qualquer tipo de violência, mas a palavra de Deus nos ensina a falar da lei do Senhor, a ensinar os princípios do Senhor e a corrigir com vara os nossos filhos quando eles têm uma conduta contrária àquilo que o Senhor nos entregou para a ética do seu povo, amém? Então, ainda que leis sejam criadas, acima de todo e qualquer magistrado humano está a lei do Senhor, que deve nortear a nossa família e nortear a correção dos nossos filhos. O Senhor disse: aquele que for entregue a si mesmo será vergonha para sua mãe. E o grande problema é que muitos pais hoje querem criar os seus filhos como se fossem amiguinhos, pequenos amigos. Então o filho é aquele amiguinho que eu quero agradar o tempo inteiro e não quero contrariar. E o filho faz o que quer, come o que quer, vai dormir a hora que quer. Eu fico às vezes, irmãos, impressionados quando pergunto para alguém: por que você não fez isso? É porque fulaninho não quis ir. Quantos anos tem um fulaninho? 5, 6, 7, 10. Meu irmão, assuma o seu papel de líder. A tarefa primária que Deus nos dá, pais e mães, não é a de ser amigos dos nossos filhos, é a de ser formadores, genitores que formam um caráter, mentores, discipuladores. A amizade será formada através de uma relação de respeito, mas em muitos momentos, devido à inclinação pecaminosa que eles têm no coração, eles vão ficar com raiva, eles não vão entender, eles vão chorar, eles vão se revoltar. Mas, como se diz, mais leais são as feridas feitas pelo que ama. É necessário a correção, é necessária a instrução, porque isso era uma própria expressão da relação de Deus com o seu povo. Esse paralelo é feito no livro de Hebreus. Se os irmãos puderem abrir por um instante e observarem em Hebreus capítulo de número 12, dos versos 4 a 7, o Senhor demonstra como Ele instrui e como Ele corrige os seus filhos, devendo isso ser uma réplica daquilo que os pais fazem com seus filhos. Hebreus, capítulo de número 12, dos versos 4 a 7. Diz o texto: ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Versículo de número 6, vamos ler juntos? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vamos ler uma vez mais? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O verso 7 diz: olha, se suportais, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Isso escrito há quase 2000 anos. Se nós perguntarmos hoje, que filho há que o pai não corrige? Inúmeros, milhões. Infelizmente, dentre o próprio povo da aliança, milhares. E por isso que muitos acabam sendo a vergonha de seus pais, não apenas por uma rebeldia, mas por não terem sido formados, instruídos, onde os pais muitas vezes não tiram um tempo intencional para exemplificar e para verbalizar.
O texto nos deixa muito claro, o Senhor instruindo a Israel: olha, vocês devem em primeiro lugar exemplificar, amem, porque não adianta dizer e não fazer, porque as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Mas depois de exemplificar, falem, repitam, continuamente ensinem. Isso nos mostra, amados irmãos, se nós amamos as nossas famílias e queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de caráter e de um caráter cristão, nós precisamos de tempo de qualidade para falar da palavra de Deus. Dirigindo, coloque histórias bíblicas, narrativas bíblicas, músicas bíblicas. Discuta sobre temas da Escritura com seus filhos. Debata com eles. Ouça, instrua. Pergunte como foi o dia. Traga soluções bíblicas para as demandas que eles têm na escola, as pequenas, as mais bobas, mas que se tornarão mais sérias quando eles crescerem. E eles precisam aprender a pensar biblicamente. Mas como eles irão pensar biblicamente se esse tipo de reflexão não é continuamente feita? E por fim, irmãos, o Senhor nos mostra que, como pais, genitores, além de exemplificar o caráter através de uma devoção e amor, além de instruir continuamente acerca da salvação, para o crescimento da família e família da aliança, este crescimento exige um apontamento para a vida de fé e graça. O crescimento dos nossos filhos, para que isso ocorra, se faz necessário que nós apontemos para a fé e para a graça. Olha o que diz no capítulo 6, os versos de 10 a 13, em Deuteronômio. Preste bem atenção. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, vamos ler juntos o verso 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Eles estão prestes a herdar. Moisés está prestes a partir. O Senhor já havia dito para ele no capítulo 4, olha, Moisés, você vai para junto. Moisés ainda suplica, Senhor, deixa eu pisar na terra. O Senhor diz, olha, Moisés, não insista, você irá contemplar, mas agora encoraja Josué, ele será o teu sucessor e ele conquistará a terra. Eles estão prestes a entrar e contemplar os grandes feitos do Senhor, tirando as nações pagãs e dando aquela terra. Mas neste momento, além de amarem a Deus com todo o ser, além de instruírem os seus filhos na ética, eles deveriam alimentar a sua fé. O Senhor faz questão de lembrar-lhes que essa terra que eles estavam prestes a conquistar era fruto de uma promessa. Versículo 10, terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades. Observem, o Senhor está falando de 15 gerações. Só no Egito eles ficaram 430 anos, mais 40 anos, 470, fora a idade de Isaque e Jacó. Nós temos 650 anos pelo menos, desde que o Senhor fez aquela promessa lá em Gênesis 12, quando Deus diz para aquele homem chamado Abrão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome, eu te darei uma possessão, se tu uma bênção. São mais de 600 anos aguardando,
com expectativa, vivendo como escravos, peregrinando no deserto. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E essa geração que já nasceu no deserto, que agora iria receber o cumprimento da promessa, eles deveriam ter fé, uma confiança inabalável em Deus e em suas promessas. E além de ter esta confiança no caráter imutável de Deus, eles deveriam entender que tudo aquilo que eles estavam prestes a desfrutar não era por merecimento, não era porque eles eram bons, não era porque eles não se entregavam à idolatria como as nações pagãs, não, era fruto da graça, era um favor imerecido, e Deus marca isso com muita clareza, irmãos. A partir do versículo 11, observem que o Senhor daria a eles grandes e boas cidades, que o quê? Que eles não construíram, casas cheias de todas as coisas boas, que o quê? Eles não encheram, cisternas abertas e vinhas, cisternas que eles não abriram, e olivais que eles não plantaram. Deus está demonstrando àquela geração e aqueles homens com seus filhos que eles deveriam instruí-los na graça, que apesar deles terem uma relação pactual com Deus, tudo aquilo que eles recebiam não era fruto de mérito, mas era favor imerecido. Isso era extremamente importante, porque quando nós olhamos ao longo do curso, além de Israel negligenciar a instrução dos filhos na lei do Senhor, porque quando lemos o livro de Juízes, percebemos que cada um fazia o que estava no seu próprio coração, lá em Juízes capítulo de número 2, no verso 7, algumas gerações depois, não se lembravam mais da lei do Senhor, consequentemente, eles perderam a fé e a gratidão. Eles começaram a achar que tudo aquilo que eles tinham e era fruto de merecimento. E aí eles deixavam de ser adoradores e se tornaram moralistas. E o moralismo leva ao legalismo, com um sentimento de superioridade, uma postura arrogante, a ponto de quando Deus diz para um profeta, Jonas, na primeira expedição missionária de toda a Escritura, aonde um profeta sai para pregar em outra nação, vai e pregue a Nínive, o que é que Jonas diz? Para eles não. Moralismo, legalismo, muito marcante nos dias de Jesus, quando Jesus chega diante dos religiosos judaicos, que se vangloriavam por não serem como os publicanos, mas por serem homens bons, íntegros, justos, e olhavam por cima dos ombros os demais pecadores. Irmãos, por melhores pais que nós sejamos, nós não podemos gerar fé no coração dos nossos filhos. Isso é uma obra de Deus. Mas Deus usa a fé dos pais para impactar o coração dos filhos. Não basta dar apenas um bom exemplo ético e moral, quando o meu exemplo ético e moral não é respaldado por uma postura humilde de dependência e confiança em Deus. Tantas vezes nós corremos o risco na instrução e na formação do caráter dos nossos filhos, a ter uma postura legalista, demonstrando que desfrutamos o que desfrutamos porque somos obedientes. Gozamos do que gozamos porque fazemos o que Deus manda, e não é isso. O Senhor mostrou para Israel: olha, vocês vão herdar uma terra, mas vocês não merecem, porque as cidades vocês não edificaram, as vinhas vocês não plantaram, os poços vocês não cavaram. E esta relação de tirar Israel do Egito e levar para a terra prometida prefigurava a libertação do Senhor, nos tirando das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. Prefigurava a grande salvação que nós desfrutamos em Cristo,
e que é fruto da graça. Se você abrir por um instante em Efésios capítulo 2, observe o que o Senhor diz. Nós já estamos chegando ao fim, mas vejam as palavras do Senhor através do apóstolo Paulo para aquela igreja em Éfeso, no capítulo 2. A partir do verso 4, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler juntos? Pela graça sois salvos. Ainda juntos, verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Agora sim, juntos o verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Da mesma forma que Israel deveria mostrar para aquela nova geração que tudo aquilo que eles estavam desfrutando da parte de Deus era fruto de uma fé que levou Abrão a abrir mão de tudo que tinha e peregrinar na direção que o Senhor dera, fé que fez com que Jacó saísse de Canaã e fosse para o Egito por orientação do Senhor, fez que fizera Moisés com quase 3 milhões de pessoas deixar o Egito e ir para um deserto. Esta confiança deveria estar presente no coração deles, e cônscios de que era graça, favor imerecido. Irmãos, por mais que os nossos filhos aprendam o que é certo, em algum momento eles serão confrontados pelas suas próprias tentações e maiores lutas contra o pecado, assim como nós lutamos contra o pecado, cada um numa área diferente. Eles precisam conhecer a graça de Deus, eles precisam confiar em Deus, não um Deus que simplesmente nos traz uma lei e uma ética, mas um Deus que em amor providenciou o seu Filho para viver uma vida perfeita, nos representando, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os nossos filhos precisam crer que este Deus é sustentador, e que nos momentos mais difíceis, quer num deserto ou numa terra conquistada, a graça dele, a bondade dele, o cuidado dele nos é suficiente. Compartilhe as suas experiências de fé com seus filhos. Compartilhe como Deus em tantos momentos lhe levantou quando você estava caído. Compartilhe a sua experiência de conversão, como você conheceu o Evangelho, quer nascido num lar cristão ou não. Desde que os seus filhos percebam como essa maravilhosa graça alcançou este pecador, que agora recebe a tarefa de instruí-lo no temor do Senhor. Deixem eles perceberem o amor e a bondade de Deus na sua vida, porque senão nós seremos meros moralistas, ensinando o que é certo e o que é errado, e podemos formar excelentes cidadãos, como qualquer descrente pode fazê-lo. Mas irmãos, salvo em Cristo Jesus, só o Espírito Santo faz, e Ele pode fazê-lo usando as nossas vidas como pais, apontando para a confiança única nos méritos de Cristo Jesus, numa vida de fé firmada na graça. Que Deus nos ajude. No início da mensagem nós vimos alguns desenhos onde os filhos retratavam de um modo muito cômico como eles viam as suas mães. Mas esses filhos cresceram, perderam a ingenuidade. Os nossos filhos, muitos já cresceram e alguns estão crescendo rápido, e eles perderão. Nicole não fará daqui a algum tempo esses desenhos engraçados
que ela faz. Mas assim como Susannah Wesley, mãe de John Wesley, deixou uma impressão muito forte e marcada em seu coração, sendo ela a pessoa mais determinante para que ele se tornasse o grande pregador e evangelista que foi, que nós possamos deixar uma impressão e um legado eterno na vida dos nossos filhos. Essa é a tarefa primária que Deus nos deu. Buscando em Cristo ser um exemplo ético e moral, de amor profundo a Deus, continuamente, intencionalmente, instruindo a lei do Senhor, e finalmente, irmãos, apontando a vida de fé em Cristo, mergulhada na graça. Vamos orar? Se você precisa da ajuda de Deus para isso, e eu creio que sim, clame ao Senhor. Nós cremos que este, além de ser um tempo de celebração, é também um tempo de renovo, onde tantas vezes nós estamos cansados, sendo sugados por todos os lados. Uma economia onde muitos insistem em dizer que melhora, mas nós não conseguimos ver isso no nosso cotidiano. É cada vez mais difícil criar os nossos filhos e viver em nosso país. Mas a graça que sustentou aquela geração no deserto é a graça que lhe sustenta, meu irmão. Peça a Deus forças, peça a Deus ânimo. Eu queria que nós nos colocássemos de pé, num ato de coragem e responsabilidade. Pais e mães, avós, aqueles que ainda serão, e suplique ao Senhor, em primeiro lugar, a graça de o amarmos sobre todas as coisas, de não amarmos mais o trabalho, de não amarmos mais o lazer, de não amarmos mais o esporte, de não amarmos mais a vida acadêmica, mas de amarmos sobre todas as coisas a Deus. Dr. Larry Henderson, um dos mentores que tive ao longo da caminhada, me marcou muito quando, na primeira vez que eu conheci e o encontrei, ele disse: o meu maior objetivo de vida é ser um legado de amor a Deus para os meus filhos e netos. Às vezes nós não desejamos isso, mas deveríamos. Então feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos em Tua presença, reconhecendo a nossa limitação, a nossa pecaminosidade, reconhecendo, ó Deus, que estamos aqui por graça, mas é firmados nesta graça, que nós suplicamos, Senhor, derrama do Teu amor em nossos corações. Aqui nós temos tantos pais cansados, mães exauridas, pressões financeiras, pressões emocionais, pressões no trabalho, tantas demandas, Senhor, que tantas vezes nos rouba o prazer do privilégio no cumprimento dessa tarefa. Por isso, Senhor, renova o coração de cada mãe, em especial nesse Dia das Mães, que elas recebam do Senhor este grande presente, do renovo da alegria, no contentamento de ser uma família e de ter uma família. Apesar das lutas que o pecado trouxe para a vida familiar, renova a força de cada pai, que nós possamos, ó Deus, intencionalmente abandonar a nossa zona de conforto e egoísmo e modelarmos através de amor, obediência e submissão ao Senhor. E também, Senhor, dar-nos apreço por Tua palavra, para ensinar, para falar, para meditar, para refletir, para instruir aos nossos filhos. Que de fato, Senhor, o precioso alimento que eles recebam aqui na igreja seja uma sobremesa de todo o consistente alimento que eles têm recebido ao longo da semana. Ajuda-nos e finalmente dá-nos a força e a fé para evangelizar os nossos filhos, exemplificando a nossa confiança, a nossa salvação e a vida na graça. Que eles compreendam, Senhor, que não é mérito, mas que é fé em Cristo Jesus, fruto do Seu amor incondicional e da Sua maravilhosa graça.
Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa súplica, a nossa oração, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.